Colossenses 3, versos 16 e 17, diz-nos assim o texto das Escrituras. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos e bendizemos o nome, Senhor, porque mais uma vez podemos nos reunir nesse lugar de culto ao Teu nome, junto com parte da Tua igreja, Senhor, para não apenas bendizê-lo, mas também para recebermos de Ti aquilo que o Senhor tem para nós, para os nossos corações. O que eu quero lhe pedir, Senhor, é que em nome do Salvador Jesus, o Senhor fale conosco por esse horário da noite, enquanto nós meditamos na Sua palavra. Que o Teu Espírito nos auxilie a entender toda a vontade do Senhor, a não apenas aprendermos como se fosse uma lição comum, mas que nós recebamos como verdade do Senhor, que essa verdade desça aos nossos corações e que através dessa verdade nós nos guiemos para a glória do Teu próprio nome. Conduz-nos em Cristo Jesus. Amém e amém. Maturidade é algo que a igreja precisa ter. A igreja é chamada a ter maturidade. O problema é que muitas vezes nós confundimos o conceito de maturidade com perfeição. E não são poucas as vezes que até olhamos para a igreja até com em certo desfavor da igreja. Falamos, como a gente pode dizer que a igreja é madura se tem tal pecado, se tem tal pecado, se tem aquela pessoa fazendo isso, aquele outro fazendo aquilo. Como é que a gente pode dizer que a igreja está madura? Porque muitas vezes as pessoas têm uma compreensão errada de maturidade. Eles confundem maturidade com perfeição, e não é. Assim como eu falei hoje pela manhã, quando eu me converti aos 12 anos, e logo naquele momento mudou tudo na minha vida. Porém, eu não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje, 40 anos depois. E eu espero que o ano que vem eu seja um pouco mais maduro do que hoje. Eu espero que daqui 10 anos eu esteja mais maduro do que o ano que vem. Daqui 20 anos eu esteja mais... Eu quero viver bastante, viu, irmãos? Daqui 30 anos, daqui 40 anos, eu vá amadurecendo. Porém, em nenhum desses momentos, em nenhum desses estágios da minha vida, eu vou ter perfeição. Em todos esses estágios eu continuarei sendo um pecador, carecendo da graça de Cristo, mas ainda assim eu estarei mais maduro. É provável, e no mínimo desejável, que depois da mensagem de hoje, caso eu estivesse cometendo algum pecado que essa mensagem me confronte, eu abandone esse pecado. Isso é o quê? Maturidade. Onde eu vou aprendendo e colocando em prática. A maturidade, inclusive, faz com que nós consigamos viver bem, apesar das nossas imperfeições. A maturidade faz com que nós consigamos perceber o mundo de uma forma diferente, com que a gente vá se aperfeiçoando. A maturidade vem de estarmos capacitados a darmos respostas que a Bíblia tem para as diversas situações da vida. E assim como nós aprendemos na escola. Por exemplo, ninguém que entrou na escola já entrou aprendendo a ler e escrever. E mesmo depois que você começou as primeiras aulas, você ia aprendendo sobre o som de cada letra. Por exemplo, eu sou do tempo do caminho suave. Hoje pela manhã eu falei muito disso. Quando a gente começa a falar eu sou do tempo, eu sou do tempo, eu sou do tempo, significa que já passou bastante tempo, né? Mas eu sou desse tempo do caminho suave. Alguns aqui já são do tempo do caminho suave também, né? Que tinha o A de abelha, B de bola, C de casa. E a gente foi aprendendo, por exemplo, o que é uma vogal, o que é uma consoante, quais são os papéis da vogal, da consoante. Até que um dia a gente começou a aprender a juntar os sons das letras. E a partir da junção do som das letras, a gente aprendeu a falar. E isso foi nos dando uma autonomia. Eu lembro-me que, quando eu era pequeno, tem um ônibus, que aqui em Maringá tem, mas eu sou de Astorga, na minha cidade tinha também, era aviação Andorinha. Então, mas eu nunca identifiquei aquele desenho como Andorinha. Quem teve a intenção de desenhar aquela logomarca lá, ele foi infeliz na andorinha que ele colocou ali. E como eu não sabia ler, e eu imaginava que aquilo era uma foca, eu imaginava que estava escrito o seguinte: País das Focas. Aquele ônibus vai para algum país que tenha foca. Isso era o que tinha na minha cabeça. Mas eu fui para a escola, e aos 6, 7 anos, a professora começou a me ensinar a juntar
as letras. Até que um dia passou aquele ônibus na rua de casa e eu li andorinha. Ah, não era uma foca, era uma andorinha. E a partir daquele momento eu comecei a decifrar até aqueles códigos que eram mais difíceis para mim. A maturidade cristã é muito parecida com esse beabá. Nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, isso tudo muda na nossa vida. E a partir daí nós vamos aprendendo as verdades das Escrituras e essas verdades vão norteando a nossa vida cada vez mais, para e passo. A gente vai aprendendo mais e vai colocando mais em prática. A gente aprende, por exemplo, que algumas práticas que nós gostávamos ou que nós nem imaginávamos que fossem problemáticas, elas são pecado, e a partir desse conceito nós vamos abandonando esse pecado. Maturidade é estar se capacitando cada vez mais para viver aquilo que nós somos chamados a viver. É ter conhecimento suficiente das Escrituras, a ponto desse conhecimento ir direcionando as nossas vidas diariamente. Um crente é tão maduro quanto coloca em prática aquilo que ele já aprendeu de Cristo Jesus. Isso é maturidade. Então não é necessariamente uma perfeição, é caminhar para, é desenvolver-se nesse caminho. A carta aos Colossenses, ela tem um propósito de promover na vida daqueles irmãos uma espécie de maturidade, mas uma maturidade que os leve a dedicar a vida a Cristo como cabeça suficiente da igreja. Paulo sabia que a maturidade da igreja viria quanto mais a igreja se parecesse com a pessoa de Cristo Jesus. Uma das preocupações do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Colossenses diz respeito aos perigos que uma igreja enfrenta quando a suficiência das Escrituras é contestada, ou quando a Escritura é mesclada com escritos não bíblicos. E a gente tem percebido isso muito nos nossos dias, né? Embora o número de evangélicos tenha crescido gritantemente no nosso país, o número daqueles que creem na suficiência das Escrituras não cresceu proporcionalmente. Nós temos um grande número de pessoas que imaginam que a Bíblia é insuficiente para tratar questões da nossa alma, para nos direcionar na vida. Alguns mesmos acham que a Bíblia é antiquada e é apenas um bom livro de poesias ou um bom livro de cabeceiras, mas assim, para direcionar a vida. Eu já ouvi gente falando assim, pastor, você não acha que é um livro velho demais para a gente direcionar a vida por esse livro? A verdade é que Deus veio revelando a sua verdade eterna no tempo e no espaço, usando contextos e pessoas específicas, momentos específicos, histórias específicas para revelar uma verdade que não está presa a nenhum desses tempos. Então Paulo, ele já advertia a igreja de Colossos para que eles estivessem atentos, porque muitos iriam querer desviá-los da palavra. Lá no capítulo 2, ainda de Colossenses, se você tiver com a sua Bíblia de papel, você folheia para trás. Se você tiver aí com o gadget ou celular, você aperta os botãozinhos para voltar um capítulo aí, né? Capítulo 2, dos versos 8 e 9, Paulo diz assim para a igreja: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia vã e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como nós cantamos aqui. Veja bem, Paulo sabia que a igreja seria tentada, ou melhor, a igreja seria pressionada a crer em filosofias que não eram pautadas nas Escrituras. Então Paulo diz, olha, vocês precisam tomar cuidado, para que vocês não deem ouvidos para essas filosofias. Assim é também nos nossos dias. Nós temos várias e várias filosofias, ideologias, que tentam roubar de nós a atenção das Escrituras. Com vãs sutilezas, não é algo que chega assim, como um grande elefante que senta na poltrona da nossa sala. Mas é algo que é pequenininho e que vai crescendo devagarinho e que às vezes é quase que imperceptível e que quando abrimos os olhos aquilo já está estabelecido. E Paulo diz que isso se dá de acordo com a tradição dos homens. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar. A gente sempre fez assim. Aqui sempre foi assim. É desse jeito. Nós não vamos mudar. Às vezes são apenas tradições humanas. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com tradições humanas, irmãos. Às vezes nós damos uma aura de Bíblia para aquilo que a Bíblia não trata. Né? Hoje diminuiu muito, mas há muito tempo atrás, eu falando mais uma vez do tempo de trás, há não muito tempo atrás, né? Mas um pastor que fosse subir num púlpito sem uma gravata, ele era um degenerado, né?
Porque o poder estava na gravata. Às vezes o cara subia e falava um monte de bobagem. Mas estava de gravata e terno, então era uma bobagem pelo menos bem vestido, né? Se preocupava muito mais com a forma do que com o conteúdo. Mas qual o texto da Bíblia que diz como deve ser esse tipo de roupa? Não tem. A Bíblia fala de ordem, de decência, mas ela não tem um padrão necessariamente que trabalhe com essa questão da vestimenta, um dress code, né? Tem uma igreja esses dias aí que tem dress code, né? Para o pessoal do louvor, tá todo mundo vestido com uma paleta de cores, lá, alguma coisa assim, né? O povo é novidade também, o povo inventa, né? Mas veja bem, e nada contra a questão da roupa, desde que isso não vire lei, desde que isso não vire régua para medir espiritualidade de ninguém. Então Paulo diz, olha, toma cuidado com esse tipo de tradição humana, toma cuidado com os rudimentos do mundo. Pastor, mas o mundo é assim, o mundo mudou, de fato o mundo mudou. Mas a Bíblia diz que Deus não muda, Ele é eterno. Deus não tem uma atualização 2.0, não vai ter um Deus 25, modelo 26, não estão preparando um Deus 2027 para nos entregar no final do ano. Deus, Ele é imutável. Cristo, a Bíblia diz, é taxativa, é dizer, é o mesmo ontem, hoje e por todo o tempo, eternamente vai ser o mesmo. Então veja bem, não é porque o mundo está em constante mudança que os padrões estabelecidos nas Escrituras também estão. E veja bem, Paulo coloca tudo isso em contraste com a pessoa de Cristo. Ele olha, cuidado que ninguém venha enredar com filosofia, vã sutileza, padrão do mundo, rudimento do mundo e não segundo Cristo. Essas coisas, elas estão em contraponto com o modelo de Cristo. Porque quando nós vamos seguir o nosso caminho para a maturidade, nós precisamos olhar para Cristo, porque é em Cristo que habita toda a plenitude da divindade corporalmente. É pela observância da palavra de Deus que nós encontraremos o amadurecimento que nós necessitamos. É pela observância da pessoa de Cristo. Então, eu quero destacar com os irmãos aqui algumas marcas de uma igreja madura que nós podemos encontrar aqui nesse texto. E há pelo menos 4 marcas aqui que nós podemos destacar com respeito a essa questão da maturidade, porque nós somos chamados a amadurecer em Cristo Jesus. É uma tristeza quando nós encontramos irmãos em Cristo que daqui 10 anos eles estão tão nécios quanto eles eram há 10 anos atrás. Alguns até regridem assustadoramente, né? Paulo, inclusive, chega a chamar a atenção da igreja da Galácia com respeito a isso. Ele falou, olha, como é que vocês voltaram tão rapidamente para trás? Acabei de pregar o evangelho no meio de vocês, vocês já estão abandonando o evangelho, querendo recosturar o véu do templo de novo, fazer algum... O que está acontecendo com vocês? Tão rapidamente vocês largaram do evangelho. Às vezes a gente vê isso, e é uma tristeza, irmãos. É uma tristeza que nós passemos anos e anos e anos na igreja, ouvindo sermões, participando de escolas bíblicas, lendo as escrituras, ouvindo canções, orando ao Senhor, vivendo uma vida de comunhão, desfrutando dos meios de graça, e não cresçamos espiritualmente. Não nos habilitemos espiritualmente. Porque a habilitação é natural. Lembra que eu te falei do primeiro ano, do caminho suave? A, B, A, B, C, A, K, aquele negócio todo que a gente vai aprendendo. Hoje, a maioria de nós aqui, com toda certeza, já sabe ler, já sabe escrever, faz as contas de matemática, que são coisas difíceis, aprende física, né? Eu fui pegar um pouco mais de gosto de física quando a professora falou, você precisa de física para tudo. Na minha cabeça, você precisa de física para nada, professor. Ela falou, você precisa de física para atravessar a rua. Fiquei com medo de ser atropelado a partir daquele momento. Mas ela falou, olha, quando você vê um carro vindo, ela foi explicar lá o delta S, o delta T da física, né, para você calcular a velocidade. Você vê um carro vindo, você imagina a velocidade. Seu cérebro, você não sabe que está fazendo essa conta, mas seu cérebro está vendo a velocidade que ele está aqui. Aí você olha para a rua, você vê a distância que você tem que atravessar. E a partir disso, você precisa imprimir uma velocidade no seu caminhar para que você consiga chegar do outro lado sem que o carro chegue primeiro em você. Isso é física. A partir daquele momento, eu fiquei meio temeroso de atravessar a rua. Falei, meu Deus, tem que estar com um caderno ali. Mas você precisa colocar isso na prática. A gente vai aprendendo na prática. A vida cristã é assim também. Você aprende sobre Cristo, sobre perdão, sobre amor, para que você tenha condição de perdoar. Amar, sabe? Quando você aprende sobre perdão, você vai ter aquele irmão, aquela pessoa que vai vir e vai pisar no seu calo. E aí você vai precisar calcular o quanto que Cristo perdoou você dos seus próprios pecados na cruz do Calvário. E você é chamado a fazer o mesmo pelo seu irmão.
conta. Não é física, é uma teologia boa aplicada. Então nós somos chamados a amadurecer. Mas quais são as marcas de uma igreja madura? A primeira delas que eu quero destacar com os irmãos aqui nesse texto, que eu acredito que possa nos enriquecer, é que uma igreja madura é uma igreja firmada na palavra de Cristo. Olha o que Paulo diz no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar aqui é um imperativo, tanto na língua portuguesa quanto na língua grega. Só que é interessante que é um imperativo, uma ação que nós sofremos. Eu sei que geralmente os imperativos são ações que nós executamos, faça isso. Mas aqui, por conta da conjugação verbal e da palavra, até mesmo no grego, esse habitar é algo que nós vamos sofrer, nós vamos ser habitados, sejam habitados por. O habitar aqui é uma ordem, não é uma opção. Nós devemos ser habitados por completo pela palavra de Cristo. E o habitar traz um sentido muito interessante, porque o sentido desse habitar está ligado a uma submissão. De acordo com a compreensão rabínica do texto lá da época, aquele que era habitado, ou aquilo que era habitado, sofria a ação de quem o habitava. Aquele que é habitado está submisso ao que lhe habita. Quem habita é o líder. Quem habita é o dono, quem habita governa, quem habita dita as regras, quem habita conduz, quem habita orienta. E o Senhor diz, então, que a vida de vocês seja habitada pela palavra de Cristo. Porque a gente traga assim, de uma maneira mais simples para o nosso entendimento, é como uma casa. Seja você o dono dessa casa, ou você alugue nessa casa, ou você aluga essa casa, a partir do momento em que você habita essa casa, que você entra nessa casa, você passa a ditar as normas daquela casa, as regras daquela casa. Aquela casa agora tem hora para acordar, hora para dormir, ditada por quem habita naquela casa. Quem habita naquela casa é quem diz a hora que vai almoçar ali. Quem habita naquela casa é que diz se nós vamos orar ou não, se nós vamos para a igreja ou não. Porque quem habita governa. Interessantemente, até se nós formos aplicar esse conceito para casas alugadas, por exemplo. Você alugou, você pagou o direito por habitar naquela casa. Nem o próprio dono da casa pode vir dizer para você, não, aqui, eu sempre acordei às 10 da manhã aqui. Fala, não, quando o senhor morava aqui, o senhor acordava a hora que o senhor queria. Agora, quem habita aqui sou eu governo sobre essa casa. Cristo pagou o preço para habitar em nossa vida. Ele foi à cruz do Calvário, ele nos comprou por sangue precioso para governar a nossa vida por completo. Mas como que Cristo governa? Pela sua palavra e pelo seu Espírito. Paulo diz, habite em vocês. É preciso que Cristo habite em nós, irmãos. Que Ele defina as nossas decisões. Que Ele nos ajude, que Ele nos direcione nos nossos passos. Nós declaramos isso no Salmo 119, verso 105, que a palavra de Deus, a palavra de Cristo é o quê? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então é preciso que essa palavra nos mostre quais os perigos, por exemplo, do caminho. Quando a gente usa esse termo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é uma ideia de um caminhante que está andando em um lugar perigoso, e que ele precisa de uma iluminação para desviar dos perigos. É a Bíblia que nos faz desviar dos perigos do pecado, por exemplo. Voltamos ali para Colossenses 2, versículo 8. Se tiver com a sua Bíblia e tiver facilidade de voltar para lá. Diz assim, cuidado que ninguém venha os enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A palavra já nos adverte a evitar de dar o nosso coração às sutilezas vãs desse mundo, aos enganos. Mas você só vai conseguir perceber isso pela palavra. Eu lembrei pela manhã que, acho que foram nos primeiros anos que eu cheguei para cá, eu estava conversando com minha irmã, nós estávamos falando de um assunto não necessariamente teológico, não necessariamente sobre a questão da igreja, e envolvia a questão de dinheiro. Eu acho que devia ter tido algum surto de falsificação naquele período ali, a Silmara. E não a Silmara que estava falsificando, a Silmara que estava conversando comigo. Tá?
E nós falando sobre a importância de estarmos prevenidos contra as notas falsas. E ela me chamou a atenção para algo muito interessante. Ela falou, pastor, quanto mais nós conhecemos a nota verdadeira, mais nós estamos blindados sobre a falsa. Nós não precisamos ficar estudando muito sobre o papel da nota falsa, se ela tem... Eu lembro que tinha um tempo que tinha uns fiozinhos na nota. Você lembra que existia nota de dinheiro ainda? Mas tempo que ele não pega isso na mão, né? Mas tinha uns fiozinhos, era moleque, eu tirava todos aqueles fiozinhos, diz que se tirasse aqueles fiozinhos, perdia o valor, né? O Banco Central, eu acho que dei um trabalho terrível para o Banco Central. Invalidei muitas notas que tinham aquele fiozinho lá, né? E você ficava ali preocupado, deixa eu ver se tem o fiozinho. Quanto mais você conhece o verdadeiro, mais você está protegido contra o falso. Você não precisa ficar estudando o falso, estudando o erro. Se você souber a verdade, é o que Cristo diz, e conhecereis a verdade. Se nós estivermos iluminados com os olhos pela verdade, a própria verdade nos libertará. A verdade tem esse poder de abrir os nossos olhos, de iluminar a nossa mente, de governar a nossa vida, pensamentos e ações. É por isso que Paulo diz, essa palavra, que é a verdade, a Bíblia declara isso, que é a palavra de Cristo, ela precisa habitar em nós. E nós estaremos blindados contra as mentiras do mundo. A palavra de Cristo nos fala da sua graça superabundante. Ela enriquece o nosso coração com uma boa teologia. E eu já tenho dito para os irmãos que uma boa teologia nos aproxima mais de Deus, faz com que nós amemos mais a Deus e, por conseguinte, o sirvamos melhor. E essa mesma boa teologia também nos aproxima mais dos nossos irmãos, da igreja, da comunidade cristã. E leva-nos a servir a comunidade cristã servindo a Deus, e nós fazemos isso melhor. É a palavra de Deus que nos conduz assim. É a palavra de Deus que gera em nós práticas transformadas, sentimentos renovados. É por isso que Paulo diz, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma igreja madura é uma igreja fundamentada na palavra de Cristo. Um crente maduro é um crente que vive de acordo com a palavra de Cristo. Então, qual que é a primeira marca de maturidade, seja de uma igreja, seja de um cristão? É que a palavra de Cristo habite o seu coração. Uma segunda marca de uma igreja madura é que uma igreja madura é uma igreja com crentes habilitados a aconselharem-se mutuamente, de maneira bíblica. Paulo, no versículo 16, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Paulo não diz assim, olha, a palavra de Cristo habita em vocês, mas quando você precisar de um conselho, procure o seu pastor. Quando você precisar de um conselho, procure o seu presbítero, um diácono. Não, ele disse, vocês são a igreja de Cristo. Se a palavra de Cristo habitar no coração de vocês, vocês estão habilitados a instruírem-se, a aconselharem-se, mais do que habilitados, porque o instruir-vos e aconselhar-vos também é imperativo. Não é uma opção, é uma ordem. Pastor, mas a gente não está habilitado a aconselhar uns aos outros. Aí a gente precisa pensar como é que está a nossa maturidade, como é que a gente tem colocado em prática a nossa vida cristã. Porque o instruir-vos e aconselhai-vos aparece aqui no texto como uma consequência lógica e direta da habitação da palavra, onde nós somos cheios da sabedoria de Deus e nos lapidamos mutuamente. O que Paulo queria é que os irmãos desenvolvessem um ministério mútuo de aconselhamento, de discipulado, de desenvolvimento espiritual, de crescimento nas Escrituras. É um irmão falando, olha, eu estou com uma crise nessa área, ele vai com outro irmão, o irmão falou, então, querido, a Bíblia diz isso, vamos orar juntos sobre isso. Vamos estudar sobre isso aqui. Não é que você não possa procurar ou não deva procurar o seu pastor. É que se uma igreja depender somente do seu pastor para ser crente, ela está perdida, irmãos. Nós não temos como empreitar a nossa espiritualidade a ninguém, ainda mais a um pecador. Pastores são pecadores, são falhos. Quem morreu pela igreja foi Cristo Jesus, não foram seus pastores, não. Os pastores têm uma responsabilidade diante de Cristo, sim, de conduzir. Pastor, eu estou precisando de um material para a gente estudar sobre tal assunto com o irmão, com a irmã lá. Se eu não tenho, tem que correr atrás, procurar. É função pastoral isso. Alimentar, levar ao o bom alimento, águas de descanso. Pastor,
O modelo é Cristo, nós temos estabelecido, mas a responsabilidade é de todos nós. O problema é que muitas vezes nós não estamos preocupados com a nossa habilitação cristã. Parece que nós podemos crescer em todas as áreas de conhecimento, de desenvolvimento, finanças. Mas na área cristã a gente não quer muito desenvolver. Parece que a gente fica feliz com saber João 3,16 e o Salmo 23. Tá bom, pastor. Já deu para mim. Eu até ficaria feliz se a gente conseguisse colocar em prática ipsis literis, o Salmo 23 e o João 3,16. Fosse tudo que nós conhecêssemos e vivêssemos isso. Descansássemos na mão do bom pastor, e mesmo quando andássemos no vale da sombra da morte, não ficássemos, ai, que apavoramento. Ué, você sabe o Salmo, João, você sabe o Salmo 23? Então, se você está no vale da sombra e da morte, você sabe que o Senhor está com quem? Está com você. Ele te abandonou na porta do vale? Falou, vai daí que daqui para frente não é comigo não. É isso que está dizendo o texto? Ele disse, não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum. Por que eu não tenho medo? Porque o Senhor está comigo. Porque a vara, o cajado dele me consolam, me conduzem. Mas o mundo fala mal, pastor, é difícil viver no mundo. Esse mesmo prepara uma mesa diante dos meus adversários. Ele me levou para si, ungiu minha cabeça com óleo. E você vê como é que o Salmo termina? O Salmo 23. Certamente, o salmista ele é preciso. Olha, eu tendo Deus como meu pastor, eu tendo o Senhor Jesus como meu pastor, me conduzindo em todos os momentos, é certeza. O resultado disso é que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quantos dias? Todos os dias da minha vida. E o Salmo 23 também nos fala de esperança escatológica, futura. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, traz o jeito que você vai caminhar aqui, de quem que você precisa depender, quem vai te alimentar, mesmo no momento de sofrimento você está seguro. Se os inimigos ficarem contra você, o Senhor te garante, Ele te trouxe para si e ainda te dá a esperança que você vai morar no céu. Um salmo só. Então, se você souber o Salmo 23 e João 3,16, que você é amado pelo Senhor e que você vai evangelizar falando desse amor de Cristo Jesus, e conseguir viver isso, está ótimo. Porque uma igreja madura, ela está habilitada a entender isso e aplicar. Aí você vê um irmão lá, apavorado, se debatendo no meio de uma crise, e fala, vem cá, eu só sei o Salmo 23, então sabe que se você estiver no Vale da Sombra, o Senhor está com você também. Olha só, sabe um texto, já serve para tudo, uma bênção. Mas Paulo diz que a gente conhece mais e que a gente precisa viver de acordo com o que a gente conhece. Ao jovem pastor Timóteo, lá na segunda carta que Paulo escreve, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Antes do versículo 14, Paulo relata para Timóteo que o mundo está um caos. Que haveria dias difíceis, onde haveria o homem da maldade se levantando. Ia ser complicado. Que o mundo ia andar longe de Cristo. Mas Paulo fala assim para Timóteo, tu, porém, ou seja, você não é todo mundo. Você vai ser diferente. Você permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo diz sobre essas letras, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura, todo versículo. E é interessante porque aqui nesse tempo eles não tinham a escritura já com o cânone fechado como nós temos hoje. O cânone estava aberto, Paulo estava escrevendo as suas cartas. Mas Paulo sabia que o mesmo Deus que o inspirara era o Deus que estava inspirando João, que estava inspirando Pedro. É o Deus que estava inspirando Tiago. Paulo sabia que não era uma invenção de sua cabeça ou do seu coração, que era a ação do próprio Deus. Paulo sabia que as cartas, as missivas que estavam correntes no meio da igreja, não apenas pessoais, Paulo escreve a Timóteo, Paulo escreve a Tito, mas Paulo escreve a igreja. Paulo escreve a igreja de Corinto, Paulo escreve a igreja de Roma, de Colossos, de Filipos, de Éfeso, da Galácia. E Paulo sabe que não apenas ele, mas João, apóstolo,
estava escrevendo cartas. Pedro estava escrevendo cartas, direcionando a igreja. Paulo fala que toda essa escritura, ela é inspirada por Deus. E ela tem a sua utilidade muito bem definida. Primeiro é o ensino. Lembra que uma igreja madura é uma igreja que aprende, recebe, é habitada pelas escrituras e consegue colocar em prática. Então essa palavra vai nos ensinar. Essa palavra vai nos repreender. É pela palavra que a gente sabe se a gente está errado. Ó, a Bíblia diz que você tem que amar o irmão. Fala, pastor, esse aqui é meio difícil, então repreende, você tem que amar ele. A Bíblia diz que tem que amar. É a repreensão. Se você continuar não amando, a Bíblia vem com a correção. É a mesma escritura. É a mesma escritura. Falou, querido, não dá, você tem que amar os irmãos. Andar uma segunda, a terceira milha. Também para educação na justiça. A ideia de educação de justiça aqui é uma ideia de didática, de constância, de crescimento, de aprimoramento. No meio acadêmico nós temos uma palavra que é praxis, quando você projeta, você faz e depois você analisa se aquilo que foi feito estava de acordo com o projeto, e assim você vai continuando, fazendo essa análise, crescendo. Essa é a ideia de educação na justiça, com um objetivo. E talvez a nossa grande dificuldade é que a gente não entendeu que nós fomos salvos e nós temos um objetivo para a nossa salvação, para além de irmos para o céu. É que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. A ideia de perfeição aqui, mais uma vez, não é... A palavra perfeição aqui não traz a ideia de inerrância, mas traz a ideia de maturidade, de crescimento, de cada dia melhor, de colocar em prática aquilo que já aprendeu. A Bíblia nos diz que nós devemos estar habilitados nas Escrituras para sermos conselheiros e orientadores uns dos outros. Ainda a Timóteo, ainda na segunda carta, só que agora no capítulo 2, versos 15 e 16, Paulo diz o seguinte para o Timóteo, que era um jovem pastor. Timóteo tinha por volta ali de uns 30 anos de idade, irmãos. Ele iria pastorear uma grande igreja famosa à época, que era a igreja de Éfeso. Dessa igreja, nesse período, tinham 2 membros que eram pessoas crentes, mas que eram muito famosas na sociedade, que era tanto o apóstolo João quanto Maria, mãe do Salvador Jesus. Timóteo era um jovem de 30 anos. É muito provável que ele tivesse amedrontado com essa tarefa do pastoreio tão gigante que ele recebera. Mas olha o que Paulo diz para ele: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A autoridade de Timóteo não viria da sua idade, não viria da sua eloquência, da sua retórica, mas viria dele estar habitado pela palavra de Deus. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a uma impiedade ainda maior. Timóteo, não fica perdendo tempo com aquilo que não é chamado a perder tempo. Quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha? Qual a importância que tem esse Timóteo? Timóteo, vive de acordo com aquilo que você aprendeu. O problema é que a gente tem uma dificuldade com isso. Eu contei pela manhã que um pastor amigo, muitos anos atrás, olha eu de novo com os muitos anos atrás, né? Falei, nem cabelo branco tem, né? É porque tirou, né? Caiu. Mas um pastor há muitos anos atrás, ele conversava comigo, ele me chamava Capelari. Rapaz, estou enfrentando uma crise muito grande, crise emocional, coisa do seu coração lá. E ele chegou num ponto dessa crise que ele estava com dificuldade de manter-se na igreja, de pregar, tal. Mas ele era o pastor de uma cidade que não era muito grande. E ele falou assim, rapaz, eu pensei em procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas se eu procurar um psicólogo, um psiquiatra aqui na minha cidade pequena, o pastor, o pessoal vai falar, o pastor endoidou de vez, né? Agora, aí ele falou, você quer saber o que eu vou fazer? Vou procurar em outra cidade. E ele foi para as páginas amarelas. Não tinha Google na época, né? Então, quem lembra das páginas amarelas vai saber do que eu estou dizendo. Ele foi lá para as páginas amarelas da cidade de Londrina, procurar um psiquiatra, um psicólogo lá da cidade de Londrina, lá nas páginas amarelas. Ele foi procurando algum nome que não lhe fosse muito familiar, que é para não correr o risco de cair em alguém conhecido. E ele achou o nome lá, ligou, marcou a consulta e foi lá. Ficou o psicólogo, o psiquiatra dele lá. Era um psiquiatra à época. E ele abriu o seu coração, falou do que ele estava sentindo, que não conseguia dormir, que estava com o coração cheio de ansiedade, e que ele estava passando mal, tinha taquicardia, já acordava de manhã acelerado, não conseguia desligar, e à noite ele estava cansado, ele não conseguia produzir o dia inteiro, ia dormir à noite e não conseguia dormir, e essas questões todas aí que talvez muitos de nós passemos. Aí o psiquiatra ouviu ele,
atentamente. Tal. E antes do psiquiatra pedir alguns exames, para ver se estava tudo em dia, para medicar alguma coisa, o psiquiatra olhou para aquele homem, que ele não tinha dito o que ele era. Qual o seu nome? Ele falou o nome dele, não se identificou como pastor. Falou assim: o senhor já ponderou a possibilidade de procurar um religioso, um pastor, alguém para orar por você? Ele disse que naquele momento, se tivesse um buraco, assim, eu queria pular para dentro. Assim. E ele voltou e falou: me perdoa, preciso orar mais, preciso de fato colocar em prática. E não é isso que acontece muitas vezes conosco? Por que a gente tem o coração tomado de ansiedade? Porque por algum momento a gente acredita que Deus não está mais no controle da situação. Ou que a gente possa controlar uma situação melhor do que o próprio Criador de todas as coisas. E a gente não dorme a noite inteira preocupado com o problema que vai acontecer amanhã. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. A gente esquece que as Escrituras dizem: basta ao dia o seu mal. A Bíblia esquece que as Escrituras dizem: olha os lírios do campo, olha as aves dos céus. A Bíblia esquece que as Escrituras falam: dá uma olhada nos pardais. Eles não valem nada, a gente compra um amontoado de pardal por alguns centavos. Vocês não valem mais do que esses pardais? O Senhor cuida deles. É uma praga, pardal. E Deus cuida deles. Será que Deus não cuidaria de nós, que fomos feitos à sua imagem e semelhança? E para além disso, fomos comprados, lavados, perdoados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus? Mas por que a gente tem dificuldade de crer nisso? Porque talvez a Bíblia ainda não esteja habitando no nosso coração. Uma igreja madura é uma igreja onde os crentes se ajudam na palavra, habitados pela palavra de Deus, se exortam uns aos outros. Quando um está muito fora da casinha, o outro irmão falou: menos, bem menos. Como a Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, assim é o irmão ao outro. O problema é que às vezes nós temos uma dificuldade de ter irmãos de caminhada. No meu tempo de juventude eu tinha alguns amigos, como nós éramos em 4, não era gangue não, era gente crente, viu? Nós éramos em 4 e à época nós tínhamos horário para deixar as namoradas em casa, e depois que nós deixávamos as namoradas em casa no sábado à noite, nós nos encontrávamos, e elas não ficavam bravas, porque elas sabiam que era o único dia que a gente tinha para se encontrar. Eu trabalhava numa cidade, o outro trabalhava em outra cidade, um trabalhava numa granja, no sítio, e nós não tínhamos um tempo, nós trabalhávamos a semana inteira, e nós nos encontrávamos ali de sábado, tinha que namorar, e depois do namoro nós nos encontrávamos para o cachorro quente conversar. E quantas vezes nós não terminamos a noite chorando, ou exortando com um, dando de dedo no outro: você não pode fazer isso, isso não condiz com a sua fé, com o seu ministério. E nós nos amávamos profundamente. E por nos amarmos, nós tínhamos essa capacidade de olhar no olho do outro e falar: você está pecando, larga a mão disso. É verdade, Miguel. Eram meus amigos, sabia? E eram bons amigos, Miguel. A gente precisa de amigos assim, sabia disso? É claro que na sua idade, o papai e a mamãe são esses amigos, sabia? O papai e a mamãe falam: olha, está pecando, rapaz. Não é desse jeito, não. Né? O papai e a mamãe têm até uns argumentos um pouco mais fortes para lidar, né? Mas nós precisamos de amigos que nos discipulem. Amigos que estejam habilitados nas Escrituras. E por que nós não brigávamos um com o outro? Por que a gente não falava: quem é você para falar assim comigo? Porque em nenhum momento nós falávamos de nós mesmos. A hora que um levantava a Bíblia diz isso. Agora, rapaz, não é que diz mesmo? Então tem que mudar de vida, tem que mudar o padrão. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Uma igreja madura é onde os crentes estão habilitados a instruírem-se, a aconselharem-se mutuamente na sabedoria. Terceira verdade é que uma igreja madura também é uma igreja grata e vibrante. Parece que em algum momento da história nós confundimos maturidade com rigidez. E parece que uma igreja madura precisa ser uma igreja sisuda. Que nós somos maduros. Os maduros riem. Os maduros têm gratidão no coração. Os maduros se alegram no Senhor. Diga-se de passagem, quanto mais maduros estamos em Cristo, mais celebramos aquilo que Cristo fez por nós. E é o que Paulo diz ainda no versículo 16. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Isso deve gerar algo no nosso coração.
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. O louvor é uma das marcas de uma igreja madura e de uma igreja cristã. O louvor está atrelado à vida do povo de Deus. Se você for olhar em toda a Escritura, você vai ver o povo cantando as maravilhas de Deus. Você encontra o povo peregrinando, cantamos aqui sobre o peregrinando, mas o povo que peregrinava no deserto cantava os salmos das Escrituras. Eles louvavam a Deus por aquilo que Deus era, por aquilo que Deus estava fazendo. O fundamento do seu louvor era a palavra, não eram os seus desejos, as suas imaginações. E Paulo diz aqui que uma igreja madura louva a Deus com tudo aquilo que ela é. E quando Paulo está dizendo aqui com salmos, hinos e cânticos espirituais, Paulo não está categorizando estilo musical. Não, aqui isso aqui é um salmo, isso aqui é um hino, isso aqui é um cântico espiritual. Paulo está dizendo com tudo que vocês cantarem, com a vida de vocês. A gente tem a mania de categorizar algumas coisas, né? Não, pastor, isso aqui é um hino, isso aqui é um cântico espiritual. Qual a diferença? A idade? Foi feito lá em 1500, é hino. O mais novo é cântico espiritual, porque isso não tem outro critério. Se está no nosso inário, é hino. Se está no do outro, é cântico espiritual. Não tem essa questão de valia, de melhor ou pior. O que Paulo está dizendo é que o povo de Deus é um povo celebrante, é um povo vibrante, e que o povo de Deus louva a Deus por causa da gratidão que traz no coração. Um louvor bíblico emana da gratidão ao Senhor. Cantamos aqui, Deus nos conduz pelo fogo, Deus é a cura que precisamos. Dissemos para Ele aqui desde o começo, olha, Senhor, tudo aqui está preparado para glorificar o Teu nome, e o Teu nome é santo. O Senhor é digno de receber o nosso louvor, porque o Senhor está sentado no trono, porque a nossa vida está diante de Ti. O único cântico que nós não direcionamos a Deus, que foi direcionado a nós, é por causa de Deus, porque é o cântico que falava assim, vem, é a hora de você cantar. Então, era direcionado a nós como congregação, mas por causa do Deus que nos convocava a cantar. Vem, entrega a Ele o seu coração. Vem do jeito que você está para louvar. Vem para receber a graça, o amor diante do Deus eterno. O louvor é isso. Uma igreja que reconhece a bondade do Senhor. Davi, o salmista mais famoso, talvez um dos escritores bíblicos mais famosos, um poeta exímio, na mesma medida que era um guerreiro exímio. A gente tem dificuldade de conjugar essas duas questões, né? A sensibilidade poética de Davi com a virilidade guerreira de Davi. Parece que a gente fala, essas coisas não entram na mesma caixa, mas a gente encontra isso num rapaz chamado Davi. Valente ao extremo, confiante no Senhor, acima de todas as coisas. Um homem que não fugia de urso, não fugia de leão, e que quando estava diante de um gigante que não havia perdido batalha alguma, não foi confiado nem no urso nem no leão. Ele falou do urso e do leão para dar uma acalmada no coração do Saul. Porque Golias tinha chamado o povo para a guerra e ninguém tinha ido. Saul estava escondido no meio do palácio. Davi chega lá e fala, fica tranquilo. Vinha um urso lá, pegava as ovelhas do meu pai, ou melhor, eu espantava o urso. Vinha um leão que pegava a ovelha, eu ia atrás do leão. Qual de vocês não dava a ovelha para o leão e falava, pai, o leão pegou? Você não faria isso? É muito provável que eu fizesse. Davi ia atrás do leão, tirava a ovelha da boca do leão. Ele falou, Davi, ele falou, Saul, pode ficar tranquilo. Coragem não me falta. Mas perceba, Davi se valeu disso diante de Golias. Quando ele chegou diante de Golias, Golias falou, rapaz, você vem com pedrinha para o meu lado aqui, você está achando que você vai tirar em cachorro? A ponta da lança de Golias era mais ou menos do tamanho de um saco de arroz que nós temos hoje aqui, de cerca de 5 quilos. A ponta da lança de Golias. Davi não falou para ele assim, ó, fica atento, rapaz, eu matava urso, eu matava leão. Falou isso para ele? Davi disse assim, Golias, você está vindo contra mim com as suas espadas, com as suas lanças, mas eu não estou indo contra você com a minha funda, com as minhas pedras, eu estou indo contra você em nome
do Senhor dos Exércitos. Não tem a ver com as minhas habilidades, Golias. Tem a ver que você é um incircunciso, um filisteu que não é do povo de Deus e que se acha arrogante o suficiente para afrontar o Deus vivo. Você não está mexendo com Davi. Nesse daqui, coisa minha, essa é minha cabeça, sabe? Para mim, se Davi tivesse atirado a pedra para trás, ela tinha dado na cabeça do gigante. Que não tinha a ver com a mira de Davi. Tinha a ver com a certeza que ele tinha de que Deus governava o seu povo. Salmo 23. Tinha a ver com a certeza que ele tinha de que Deus prepararia uma mesa na presença dos adversários. Tinha a ver com a certeza que ele tinha de que a bondade e a misericórdia de Deus certamente o seguiriam todos os dias da sua vida. Não tinha a ver com habilidades humanas. É por isso que Davi, no Salmo 22, no versículo 25, quando ele está falando de louvor, ele diz assim: de ti, de Deus, vem o meu louvor na grande congregação. Não tem a ver com as minhas composições, não tem a ver com eu ser um bom poeta, não tem a ver com a minha capacidade de construir instrumentos musicais. Alguns historiadores dizem que ninguém até hoje construiu tantos instrumentos musicais quanto Davi. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor, com aquilo que o Senhor faz em meu lugar. Tem a ver com a sua graça salvadora que me redimiu. Paulo afirma que uma igreja madura é uma igreja que não canta meras futilidades, mas que canta a palavra de Deus. Que canta salmos, hinos e cânticos que sejam de fato espirituais. A ideia de Paulo é que cante coisas das Escrituras que edifiquem o coração. Lembra? Paulo não está categorizando, isso aqui é um cântico, deixa eu ver o ritmo, deixa eu ver. Não, peraí, esse ritmo me confundiu agora. Não é isso que Paulo está fazendo. O que Paulo está falando é que esta igreja madura não fica dizendo futilidades para Deus. É uma igreja que canta aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Parece que tem gente que imagina que se a gente ficar falando para Deus, eu te busco de coração, eu estou entregando a minha vida inteira, o que eu quero, Deus vai chegar no céu e falar: ainda bem, rapaz, ainda bem que você falou essas informações, elas são importantes para mim. Eu lembro que há um tempo atrás tinha uma canção, não vou dizer o nome do cantor não, ele está com alguns problemas com a lei agora, né? Mas não vou dizer o nome dele não. Não, deixei todo mundo curioso, né? Mas não tem problema. Talvez quando eu disser a canção você identifique a peça. Ele chegava na canção e falava assim: eu quero tirar o teu fôlego com o meu louvor. Eu fico imaginando Deus no céu. Assim. Acho que se a pessoa pensasse naquilo que ele está dizendo, ele não se dava ao ridículo. O que nós temos a oferecer a Deus que Ele não tenha? Que tipo de musicalidade que eu e você, ou que qualquer igreja, ou que qualquer músico tenha para oferecer a Deus, que os anjos não estejam constantemente diante do Senhor, 24 horas por dia, em todos os turnos, prostrados, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Que tipo de melodia nós tenhamos a oferecer para aquele que é o dono da música? Não tem a ver conosco. Na verdade, o que nós cantamos são declarações daquilo que Ele fez por nós. Um crente maduro é um crente que canta as Escrituras e sabe que o que está cantando edifica, porque vem exatamente daquele a quem ele está cantando. É para Deus, é tudo em Cristo. Quarta e última verdade. Uma igreja madura é uma igreja que vive para a glória de Deus. Versículo 17. Então Paulo fala: olha, a vida de vocês precisa ser habitada pela palavra, vocês precisam estar habilitados a instruir-se e aconselhar-se mutuamente. Isso deve gerar em vocês um louvor pela essa graça de Deus que habita em vocês e que conduz a vida de vocês. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O objetivo máximo da igreja é glorificar a Deus com todos os seus atos. Culto é um lugar de glorificar a Deus. É por isso que no culto a gente lê,
a gente ora. É por isso que no culto a gente ministra a palavra. É por isso que no culto a gente canta sobre Deus. É por isso que no culto nós temos a ceia, nos mostrando, nos lembrando do sacrifício de Cristo Jesus. É por isso que no culto tudo gira em torno de Cristo, da palavra de Cristo, para a glória de Cristo Jesus. O objetivo máximo da igreja é glorificar a Cristo. Muitas vezes nós erramos ao particionar essa ideia e destacarmos algumas áreas específicas. A gente já viu isso em muitas igrejas. Não, o objetivo é louvar a Deus. A igreja tem um ministério de música. Pá. Não, o objetivo maior é missões. Nós precisamos ganhar o mundo. A igreja, missões. Não, o objetivo é doação, ação social, é evangelismo. Não, o objetivo é que tudo isso glorifique a Deus, cada uma dessas áreas. O objetivo é que a igreja glorifique a Deus cantando, glorifique a Deus doando, glorifique a Deus visitando, glorifique a Deus socorrendo, glorifique a Deus evangelizando. É que tudo na vida da igreja tenha como objetivo a glória do Senhor. É o que Paulo diz aqui. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra, é interessante porque Paulo explica o que é tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, mas Paulo explica. Aquilo que vocês falarem, o modo como vocês agirem, que tudo isso seja feito em nome do Senhor, e que por meio de Cristo, isso glorifique a Deus, o nosso Pai. Paulo já havia dito algo parecido aos Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 10, verso 31, quando ele afirma que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os mínimos detalhes da nossa vida. O deitar, o levantar. Ontem nós tivemos o casamento do Joãozinho e da Waira, né, e eu achei muito bonito. Na verdade, eu louvo a Deus porque os nossos jovens têm crescido e têm desenvolvido uma cultura de casamento diferente do que nós temos visto aí fora, né? Os cultos de casamento têm louvado a Deus. E uma das canções que cantaram lá é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu falei, vocês estão casando por causa dele. Vocês não estão casando por causa um do outro. Vocês não estão casando para vocês, né? Tem de casa para a gente mesmo, né? Nós casamos para a glória de Cristo Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. É para a glória de Cristo. A glória de Deus é o alvo da nossa vida. As Escrituras, irmãos, afirmam que ser cristão é ser um imitador fiel de Cristo. É colocar em prática tudo aquilo que refere-se a Cristo. A palavra cristão, ela tem, numa das aplicabilidades da sua tradução, a ideia de um pequeno Cristo. Eu tenho um pouco de dificuldade com a aplicabilidade, não no termo, mas é que as pessoas usam isso fora do seu contexto, né? A ideia de pequeno Cristo é como se fosse um cristinho, assim, que fosse para qualquer lugar. Não é essa a ideia. A ideia de cristão é de um imitador fiel, a tal ponto de fidelidade que as pessoas vejam Cristo se movendo através de nós. E é interessante porque as pessoas não vão desconsiderar que você é uma pessoa falha, limitada e pecadora, mas elas olham e falam, olha, isso aqui é Cristo, não tem outra coisa. É Cristo se movendo através da vida dessa pessoa. É Cristo agindo na sociedade através da vida dessa pessoa. Somente em submissão ao Espírito Santo, que nos revela a vontade de Deus aonde? Nas Escrituras. É que nós conseguimos glorificar a Deus em tudo. É por isso que a palavra precisa habitar em nós. Senão a gente não vai dar conta de glorificar a Deus. Porque a gente vai querer fazer do nosso jeito. E a gente quer oferecer para Deus aquilo que Ele não pediu para a gente. Deus não está ali atrás de produtividade, ou então não está dando uma olhada no currículo. Esse crente aqui é top, hein? Ele sabe que se fosse por medida de currículo, a gente estava enrolado. O céu ia ser uma instituição vazia. É por isso que, graças a Deus, Cristo completou a obra e colocou o nosso nome no trabalho. Não é pelo nosso mérito. Ele completou. Ele cumpriu a vontade de Deus. E em sangue, o meu nome e o teu nome está escrito lá. Esse é participante da minha obra. Eu fiz todo o trabalho, mas ele vai receber a paga pelo meu trabalho. Porque o meu trabalho foi comprá-lo, foi perdoá-lo, foi redimi-lo. O meu trabalho foi sofrer o castigo, que agora promove paz no coração dele. O meu trabalho foi receber os açoites e as feridas,
para que eles tivessem vida, e vida abundante. Você percebe isso? Então é somente por Cristo que nós conseguimos glorificar a Deus. Uma igreja madura não se dobra e nem se molda para agradar pessoas, antes vive e age para a glória de Deus. Ela confia que glorificar a Deus é mais importante do que agradar a homens. Ela confia que glorificando a Deus, ela alcançará aos homens a quem Deus quer salvar. Às vezes tem tanta igreja que fica preocupada, pastor, como é que a gente faz para evangelizar? Prega o evangelho. Não é mais simples que isso. Mas assim, como? Olha, se você abrir a Bíblia e ler o evangelho, você não tem ideia do poder que tem só na sua leitura. Pastor, e se eu não explicar? Fica tranquilo. Spurgeon dizia, né, que o evangelho é como um leão e você não precisa proteger um leão. Você só solta ele. Ele dá conta do trabalho. Nós só precisamos falar do evangelho, pregar. Pastor, não sei pregar direito. Lê aqui. Deixa o evangelho fazer o trabalho dele. Faz uma experiência de um dia desse. Uma reunião familiar, com os amigos. Pastor, mas eu não sei pregar, não estudei homilética, não estudei hermenêutica, eu não estudei as línguas originais, o grego e o hebraico. Faz um exercício. Fala, eu quero ler com vocês o evangelho. Abre lá. Evangelho segundo Mateus, segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas. Detalhe, não é só ali que está o evangelho, tá? Você pode ler o evangelho segundo Gênesis, segundo Êxodo, o evangelho impresso nos Salmos, nas cartas de Paulo. Leia as escrituras, o evangelho começa em Gênesis 1 e termina em Apocalipse. É o mesmo evangelho. Abre a Bíblia, lê a Bíblia. Pastor, não sei explicar. Vamos orar. Deixa o Senhor agir. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele é o poder de Deus. Paulo declara isso, né? Eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder. A palavra poder é dínamos, de qual se origina a palavra dinamite. É um poder que ninguém pode conter. Que quando ele explode, a gente só fica vendo o alcance da sua ação. Lê o evangelho. A igreja precisa confiar que se nós vivermos o evangelho, se a palavra habitar em nós, Cristo faz o resto. Um crente maduro é um crente que não vive para agradar ao mundo, mas para glorificar a Deus em tudo aquilo que faz, sem se preocupar com a sua glória própria ou com a sua fama própria. Ele está focado em Cristo. Meus irmãos, a maturidade não é um estágio aleatório da vida. Antes, é uma consequência de uma vida de dedicação, de esmero, de aprendizado. Uma vida que de fato se preocupa com Cristo, uma vida que é habitada pela palavra de Deus, uma vida que é dominada pelas Escrituras. Eu e você, nós somos chamados para viver para a glória de Deus, para viver essa maturidade. É perfeição? Não, irmãos. A gente vai ver muita falha. Inclusive, quando virmos o nosso irmão pecando, Mateus 18, vai lá e fala com ele. Veja bem, Mateus 18 e Colossenses 3, eles são gêmeos. Não é isso. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Se você vir um irmão em pecado ou pecando contra você, você vai e fala com ele. O que você está fazendo? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. É isso que o texto das Escrituras, a Bíblia não vai se contradizer nunca. A verdade do Senhor é revelada, a palavra explica a própria palavra. Que nós sejamos habitados pela palavra, que nós amadureçamos pela palavra, na nossa devoção, nas nossas escolhas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no namoro, no casamento, na família, na escola, como lidamos com dinheiro, como compramos, como vendemos, como viajamos, em tudo que fizermos, para que o Senhor cresça e a gente diminua a sombra das suas asas, para que nós vejamos Cristo sendo glorificado em nós e através de nós, para que vivamos pela salvação que recebemos, para que o evangelho da graça de Cristo seja visto diariamente na minha vida, na sua vida, na vida da igreja de Cristo em todos os lugares. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, o Senhor nos chama à maturidade, a crescermos, a desenvolvermos a vida cristã.
a desenvolvermos na vida cristã, inclusive. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a abandonarmos qualquer estilo de vida que não glorifique o Teu nome. Nos ajude a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude a ser quem deveríamos ser, a crescermos em Cristo Jesus diariamente. Nos ajude a sermos uma igreja que viva para a Tua glória e que proclama o Seu Evangelho em tudo. É assim que nós oramos, no Teu nome, ó Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus.